falar sobre esse assunto com a Isabel Mega, que está acompanhando. Como é que está esse debate lá em Brasília? Tudo bom, Isabel? Para a gente conversar agora com mais calma. Bom dia. Oi, Carol. Bom dia para você. Bem-vinda de volta, Carol. A gente não vai fingir costume, a gente vai te dar parabéns, sim, para essa cobertura belíssima que vocês fizeram em Washington. Parabéns, mas é muito bom ter você de volta também. Obrigada, Isabel. Obrigada. A gente, claro, ainda acompanhando as repercussões, claro, dessa posse de Donald Trump por aqui. Daqui a pouco a gente vai falar muito ainda sobre esse assunto, Isabel. Mas também com esse olhar para o Brasil, né? Quando a gente acompanha o ministro Rui Costa falando em intervenção no preço dos alimentos, aí mexe com a memória do brasileiro, né? O que já aconteceu por aqui, do quanto que isso foi mal sucedido. O que nesse momento, Isabel, a gente pode colocar de planejamento, o que está na mesa do governo quando a gente fala sobre esse assunto, essa inflação dos alimentos que está preocupando não só o governo, quando olha aí para a reclamação da população. Essa expressão que o Pedro Teixeira utilizou na reportagem dele, risco eleitoral, está na mesa, porque de fato o governo tem sensibilidade em relação a esse assunto da inflação, porque recai ali em muitas dificuldades no dia a dia do brasileiro mais pobre. Está muito caro ir ao supermercado. Então, desde o ano passado, o governo tem feito algumas consultas, estão na mesa algumas sugestões que foram apresentadas pela Associação de Supermercados e esse assunto voltou com força depois dessa declaração, sobretudo do ministro Rui Costa, porque ele utilizou essa palavra que não foi muito bem empregada e que gerou muito ruído, porque houve muito temor ali do ponto de vista do mercado financeiro de que o governo pudesse adotar medidas de intervenção de maneira artificial para o controle da inflação. Então, o que o ministro Rui Costa esclareceu para a gente nessa entrevista ao Daniel Rittner aqui na CNN foi de que não é intervenção, mas são medidas que são pensadas nesse momento num conjunto ali de pastas que estão se dedicando já há vários dias a pensar com mais profundidade no que poderia ser feito. Então, por exemplo, Carol, tem uma análise ali de que você pode trabalhar mais em relação a créditos para os produtores rurais. A gente está vindo de um cenário de 2024 com muitas dificuldades, porque a gente teve seca extrema em alguns estados, em outros estados, como o Rio Grande do Sul, um prejuízo muito grande aos produtores por conta daquelas enchentes terríveis que ainda tiveram o peso mais dramático de todos, que foi a perda de muitas vidas no Rio Grande do Sul. Então, do ponto de vista da economia, a gente também ainda está se recuperando desse momento. Então, você trabalhar em medidas diretas ali, de aceno aos produtores rurais, é uma via analisada pelo governo. Trabalhar também, além do aumento de crédito, em medidas de assistência técnica. Isso tudo está sendo estudado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e está sendo alvo também de reuniões com outros ministérios que estão ligados a essa questão. Então, dá para citar o Ministério da Agricultura e Pecuária, dá para citar também a Conab, que tem ali um papel muito relevante também em relação a isso. Fui ouvir especialistas, já que estou muito longe de ser uma especialista em agro, Carol, para entender se de fato são medidas positivas ou se é uma coisa ali que é mais enxugar gelo, qual que é a percepção deles em relação a isso. E aí cito expressamente o pesquisador e professor do INSPER Agro Global, o Leandro Gílio, que me trouxe uma perspectiva muito positiva em relação a essas medidas. O que ele me explicou? Que essa medida de estímulo à produção é a melhor forma de você lidar com esse problema, porque você trata ali diretamente desse aceno aos produtores, Carol, afastando um pouco possibilidades ali de intervenção em relação a aumento de estoques. No ano passado, e muito ali no âmbito da crise que a gente viu no Rio Grande do Sul, o governo chegou a anunciar compra ali de arroz, depois acabou desistindo, né? Mas eram medidas vistas ali como necessidade de estocar mais produtos. E o governo, na avaliação dos especialistas, percebeu que isso não deu muito certo. Então, essa possibilidade foi ficando para trás e você trabalhar, né, nessa medida de ampliar a oferta, de tentar reduzir preços, é algo, sim, muito positivo na avaliação de especialistas com os quais eu conversei. Carol. Isabel, você coloca para a gente, é uma articulação que tem que ser feita entre as várias pastas, entre os vários ministérios do governo. Tem um prazo para implementar essas medidas? Qual que é o cronograma nesse momento que o governo trabalha?
O cronograma é o mais rápido possível, Carol. O governo quer dar uma resposta porque entende que é algo urgente e o presidente Lula está extremamente sensível em relação a isso. Tanto é que esse foi um dos assuntos principais da reunião ministerial que a gente teve na segunda-feira aqui em Brasília, na Granja do Torto. Para além da fala que o Pedro trouxe na reportagem dele, que foi uma parte da reunião que a gente conseguiu acompanhar, em que o presidente fala expressamente sobre o preço muito alto dos alimentos, em outros momentos da reunião que a gente não teve acesso, mas depois fontes nos contaram, o presidente Lula deu realmente um chamado aos ministros. Então, ele tem cobrado urgência em relação a isso. A expressão que eu ouvi foi basicamente, olha, Lula deu um pito nos ministros, ele quer solução para isso, porque entende que é um problema urgente. Então, na próxima segunda-feira, há uma previsão de que os ministros que estão se dedicando a esses debates, citei ali os ministros dessa área ligada ao agro, claro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está extremamente envolvido também. A ideia é que depois dessas reuniões dessa semana, lá na segunda-feira, eles cheguem na mesa com o presidente Lula para apresentar, então, qual é o plano que foi formulado diante desse pedido que é considerado urgente pelo governo. Tem outras medidas e a gente vai detalhando aqui ao longo do novo dia. Daqui a pouco o Gabriel está com a gente com o olhar também da economia, Carol, que são avaliadas ali em relação às sugestões que foram apresentadas pelas associações de supermercados. Mas algumas dessas medidas já foram, inclusive, descartadas nessa entrevista que o ministro Rui Costa deu ao nosso Daniel Rittner ontem à noite aqui na CNN. Por exemplo, a Abras trata ali da possibilidade de modernização em relação ao prazo de validade de alguns produtos. Alguns alimentos, inclusive, biscoitos seria um exemplo. Na avaliação do ministro Rui Costa, isso não cabe o debate, o governo não está avaliando isso em relação a produtos alimentícios. Poderia vir a ser uma possibilidade em outros tipos de produto, produtos de limpeza, por exemplo, mas alimentos não, porque ele disse que o governo brasileiro, o Brasil, melhor dizendo, não tem essa cultura. Então, esse seria um ponto que já teria ficado para trás. Mas tem outras propostas ali que estão rondando o governo também, que falam mais ali com o Ministério do Trabalho, com o Ministério da Fazenda, que tratariam, por exemplo, de mudanças em relação ao PAT, e a gente vai detalhando isso. Fica o spoiler aí para o pessoal acompanhar a gente logo mais no momento com o Gabriel também, Carol. Sem dúvida, a gente vai nesse ponto a ponto com a leitura política da Isabel Mega, a leitura da economia com Gabriel Monteiro, nosso analista de economia, medidas que nesse momento estão na mesa e medidas que o governo pode, mas não deve fazer.